Então, de acordo com esses códigos, nós vamos continuar a explicação da etapa da educação, que é a educação infantil que a gente está falando. A expressão educação pré-escolar, utilizada até a década de 80, expressava o atendimento à educação infantil, uma etapa anterior, independente, preparatória para a escolarização, só que teria o começo no fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Com a Constituição, o atendimento em creche pré-escola 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado, que antes não era. Então, a partir da Constituição, crianças de 0 a 6 anos torna-se dever do Estado. Com a promulgação da LDB 96, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica. Então, situando-se no mesmo patamar que o fundamental e o médio. Então, não existe o fundamental, é mais importante ou menos importante que o infantil, o fundamental e o médio caminhando junto. Antecipou o acesso fundamental para alunos de 6 anos em 2006. A educação infantil passa a atender a partir da faixa etária 0 a 5 anos. E com 6 já vai para o fundamental. Entretanto, embora reconhecidos os direitos de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos. É um direito e obrigatório a partir de 4 a 5 anos, apenas na emenda constitucional 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica de 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos em instituições de educação infantil. Então, a partir de 4 a 5 anos é obrigatório a criança estar dentro da escola. Com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado para o processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. A educação infantil no contexto da educação básica, como primeira etapa, é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos vínculos afetivos e incorporar uma situação de socialização estruturada. Nas últimas décadas, vem sendo consolidado na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches, ao escolher as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças, ambientes da família no contexto de sua comunidade e seus propósitos pedagógicos, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conceitos, habilidades, diversificando, atuando de forma familiar, complementar a educação familiar, essencialmente quando trata da educação de bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagem muito próxima aos dos contextos familiares, família e escola, como socialização, autonomia e comunicação. Nessa direção, para potencializar as aprendizagens de desenvolvimento das crianças e prática do diálogo e compartilhamento de responsabilidades entre a instituição da educação infantil e a família, são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando a riqueza e diversidade cultural das famílias da comunidade. As diretrizes nacionais da educação infantil, os DECINEIs, em 5/2009, em seu artigo, define que a criança como sujeito histórico de direitos nas interações, nas relações práticas vivenciadas, constrói sua identidade coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza, sobre a sociedade, produzindo cultura. Está lá em 2009, nos DECINEIs. Ainda de acordo com o DECINEI, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes da prática pedagógica dessa etapa são as interações e a brincadeira. Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar dos conhecimentos por meio de suas ações, interações, seus pares, adultos, possibilita a aprendizagem, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar caracteriza no cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e brincadeiras delas, os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação, frustrações, resoluções de conflitos e a regulação das emoções. Tendo em vista os eixos estruturantes, a BNCC e as competências gerais da educação propostas pelo BNCC, são 6 direitos de aprendizagens
e desenvolvimento. Direitos de aprendizagens e desenvolvimento. Assegurados na educação infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações na qual possam desempenhar um papel ativo nos ambientes, vivenciar desafios, sentir-se provocadas, possam construir significados sobre si, sobre os outros, o mundo social e natural. Então, agora, nós falamos dos eixos estruturantes, que são as brincadeiras e as interações. Brincadeiras e interações. Agora, dos direitos de aprendizagens, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São 6 direitos, tá? Conviver com outras crianças e adultos, pequenos e grandes grupos, utilizar diferentes linguagens, ampliar conhecimento de si e do outro, respeito com relação à cultura diferentes entre as pessoas. Esse é o conviver. Brincar. Cotidianamente, com diversas formas de diferentes espaços e tempos, diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliar diversificando as produções culturais, conhecimentos, imaginação, criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos, crianças, tanto do planejamento de gestão da escola, de atividades propostas pelo educador, quanto a realização de atividades cotidianas, tais como a escolha de brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, envolvendo diferentes linguagens, elaborando conhecimentos, decidindo, posicionando-se, tá? Explorar movimentos, explorar gestos, explorar sons, formas, texturas, palavras, emoções, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliar seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, as artes, escrita, ciência e tecnologia. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimentos nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Bom, então nós falamos dos 6 direitos de aprendizagens. Bom, para conviver, nós precisamos de lembrar dessa palavra, conviver com outras crianças. Brincar cotidianamente. Participar ativamente. Explorar vários movimentos, gestos, cores, texturas. Expressar como um direito de diálogo. Conhecer, construindo a sua identidade, né, o seu contexto familiar, o seu contexto da comunidade, tá certo? A imagem positiva de si e dos grupos que você pertence, conhecer-se, tá certo? Esse é o chavão. Conviver com as crianças, brincar todos os dias, de diferentes formas, participar ativamente, explorar vários gestos, movimentos, cores e etc. Expressar como sujeito de diálogo, eu posso me expressar conversando. Conhecer uma imagem sobre mim, sobre o outro, sobre o grupo e a comunidade a qual pertenço. Essas intencionalidades consistem na organização, na proposição pelo educador, experiência que permite à criança conhecer a si, o outro, compreender as relações, os cuidados, né? Faz parte do educador esse trabalho de refletir, selecionar, planejar, mediar, monitorar, né? As interações, garantir essa pluralidade de situações para desenvolvimento pleno da criança. É preciso também acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a trajetória da criança e de todo o grupo, suas conquistas, seus avanços, por meio de registros feitos diferentes movimentos pelos professores, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos, evidenciar a progressão ocorrida no período observado, né, aptas, não aptas, sem intenção de colocar aptas ou não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas, trata-se de reunir, reorganizar, né, de apontar onde elas estão sem pejorativos, sem classificações, sem seleções, tá certo? Campos de experiências. Esses campos de experiências que nós vamos conversar são essenciais
próximo vídeo. Nós vamos falar dos campos de experiências.